Olá, amigos. Meu nome é Aulos e este é o quadro Humberto de Campos, Casos que Iluminam, do projeto espírita Religare. Eu fui convidado para contar um dos casos que Humberto de Campos nos trouxe e um dos casos que mais me chama a atenção, que faz sentido para mim, que eu gosto e aprecio. É difícil a escolha, mas, bom, a escolha está feita e trago hoje para vocês a lição intitulada Do Aprendizado de Judas, presente no livro Luz Acima, no capítulo 44, ou na lição 44. E essa lição também está presente, esse texto também está presente no compilado que o Gerson Monteiro fez, editado pela FEB, que formou o livro No Roteiro de Jesus. Neste livro, No Roteiro de Jesus, a lição é de número 29. Vamos lá. Humberto de Campos nos traça nessa lição algumas características da personalidade de Judas. Humberto nos conta que Judas era uma pessoa amorosa, porém, era também estouvado e inquieto. Ele se esforçava por abraçar os princípios a que estava tendo contato ali com Jesus. Mas em certos momentos também cultivava algumas ações incongruentes. Ele tinha um movimento impulsivo de às vezes querer tomar a frente de tudo, principalmente nos assuntos do evangelho, nas decisões ali da difusão da Boa Nova. Ele se entregava a estudos renovadores, importantes para a sua renovação, mas ao mesmo tempo também lutava com conflitos íntimos, que às vezes eram mostrados nas suas atitudes. Judas enfrentava um desafio porque ele ainda não tinha conseguido aprender, entender o processo de conquistar a simpatia dos outros, de conquistar e de realmente edificar a amizade e mantê-la. Nisso, Humberto então nos traz alguns exemplos de algumas situações vivenciadas aí com Judas. Levi, por exemplo, comentava sobre alguns funcionários de Herodes que estavam se simpatizando com os ensinamentos do Evangelho. E diante dessa notícia, Judas já chega comentando que achava que eles eram apenas pessoas falsas e bajuladoras, que se tratavam de espiões. E só nesse movimento, nessa fala um pouco maledicente, os apóstolos então se afastaram um pouco ali naquele momento. Humberto nos traz outro instante em que uma amiga de Joana de Cusa oferece proventos, recursos financeiros para uma caminhada longa que eles iriam fazer dali a poucos dias. Judas recebe esse provento, mas salienta, destaca que o passado dessa senhora era um passado com prazeres mais ligados à matéria, né? Que então aquele dinheiro que ela estava oferecendo era um dinheiro impuro. E nesse sentido, essa senhora fica profundamente amargurada. Houve uma mulher de um paralítico da cidade de Cesareia que, tocada pelos ensinamentos do mestre, decidiu abrir sua casa para auxiliar os necessitados. Nisso, comentando essa atitude dessa mulher, Judas lembra que o seu passado, contendo alguns erros, não oferecia para ele a confiança nessa conversão desta mulher. Ele supõe que ela tivesse interesses por detrás desse movimento, ganhos por detrás. Ela se vê fundamentalmente atingida por essa opinião de Judas e, inclusive, desanima da tarefa que estava só iniciando. Em outro instante, quando Jesus abençoou a Zaqueu, Judas, as ocultas ali perto de algumas pessoas, proferiu algumas calúnias com relação a Judas, exaltando que ele estava desalinhado, tinha alguns desajustes ali na sua atitude, na posição de autoridade que Zaqueu possuía. E Judas comenta que Zaqueu, na visão dele, estava enganando a Jesus. Aos poucos, com essas falas, com essas atitudes, as pessoas passaram a desconfiar de Judas e a repelir delicadamente a sua presença toda vez que ele aparecia em algum espaço. Jesus, porém, silencioso, acompanhava os atos de Judas e, nos tempos oportunos, aconselhava, ora a prudência na fala, outras vezes o amor, outras vezes a tolerância,
diante das situações. Mas poucos instantes depois de recomendar isso, Judas tornava a maledicência. Se Pedro, por exemplo, noticiasse alguma notícia de a aproximação de algum fariseu das ideias do evangelho, Judas sarcástico condenava, alegando fingimento dessa pessoa, que talvez trouxesse maldade no coração. Aos poucos, todos foram se distanciando de Judas. Ele começou a ficar sozinho, isolado, porque elas desaprovavam essas acusações impulsivas e algumas reclamações sem motivo que Judas trazia. Apenas Jesus não perdia a paciência. O mestre investia inclusive tempo em encorajar Judas para que não alimentasse tanta descrença ou desesperança e esclarecer afetuosamente esse querido apóstolo. Houve uma tarde que Jesus e Judas, sozinhos, estavam caminhando. E era uma caminhada longa, estava fazendo muito calor e eles estavam com muita sede. Judas, aproveitando ali também o momento sozinho com Cristo, começa a conversar com ele e a lamentar o seu isolamento, que estava se sentindo sozinho e estava tendo dificuldades em fazer relações duradouras. Triste e quase em choro, ele questiona Jesus: por que está acontecendo isso comigo, mestre? Jesus ia responder comovido. Mas quando ele ia responder, Judas e Jesus avistaram, logo ali adiante, um poço onde as pessoas usavam para beber água. E nisso, Judas então avança impulsivamente para este poço e mergulha lá no fundo as mãos para pegar um pouco de água. Só que sem querer, quando ele mergulha lá no fundo, ele traz para cima algumas placas de lodo que estavam lá no fundo do poço. E nisso Judas grita desesperado: oh meu Deus, que infelicidade, isso que aconteceu comigo. E nisso Jesus, serenamente, sorri com bondade e destaca então para Judas: Judas, nesse poço você está tendo a resposta, a lição, à pergunta. Seja a sede física, ou mesmo a sede ali da água física mesmo, né? Ou mesmo a sede de ternura e de amor, é necessário que nós venhamos a agir com cuidado e reconhecimento. Diante de um poço, a gente pega a água com cuidado, com reconhecimento, e o mesmo acontece com os movimentos de cooperação das pessoas. Quando você receber a cooperação afetuosa de alguém, receba sem destacar, sem procurar, sem supor ou sem cogitar o mal que elas fizeram ou fazem, para que você não perca o bem supremo dessa cooperação que esteja recebendo. Diante dessa lição, Judas e Jesus ficam em silêncio, num movimento de reflexão. E, bom amigos, Humberto termina essa lição, essa passagem aí, e fica de reflexão para todos nós aí. Os movimentos que são necessários que nós façamos, principalmente nessa iniciativa de receber a cooperação afetuosa das pessoas, sem cogitar o mal que elas tragam no coração. Não porque o mal não exista ou porque elas nunca praticaram o mal, mas para que a gente possa bem aproveitar ao máximo o bem supremo que vem dessa cooperação que estamos recebendo. Bom amigos, essa foi a lição de hoje. Se vocês quiserem acessar outros casos como este, acompanhe o canal do YouTube do Projeto Espírita Religare. Um abraço para todos vocês, até breve, fiquemos com Jesus sempre.